Turma, tudo bem? Imagino que sim, né? Novamente aqui a nossa aula em andamento. Nós estamos falando sobre poesia, só ressaltando que a poesia, conforme já dito, ela pode ser encontrada em diversos lugares, né? A poesia, ela torna o mundo assim um pouco mais agradável. Por que que ela existe? Ela existe justamente por isso. Ressaltando que a poesia, ela quando se diz assim, você está poetizando, né, tal coisa, é porque às vezes assim, talvez uma coisa dura pode ser falada, é quase como se fosse um eufemismo, né, talvez assim, não tão duramente, porque a poesia, na verdade, ela se encaixa em muitos aspectos da vida do ser humano, ou até de animais, né. Uma certa vez eu vi um trecho falando sobre a vida da ostra, aquela coisinha que fica lá dentro, né? Da concha, que ela se transforma numa pérola. O sofrimento é imenso, imenso, é imenso. E aí aquele sofrimento faz com que ela se transforme numa pérola. Falando assim poeticamente, fica assim bastante interessante. Conforme já falado, então, coisas difíceis talvez de se engolir, vamos dizer assim, falar da guerra, né? Falar da morte, falar da perca de uma pessoa. Então, falando assim, no uso da poesia, se torna assim um pouco mais suave, né? Ou tipo assim, tenta passar um melado por cima, né? É tipo o bolo de cenoura. Às vezes a criança não gosta de cenoura e a mãe quer que a criança coma cenoura. Aí a criança não come. Faz no molho, não come. Faz na salada, não come. Aí a mãe faz o bolo de cenoura. Aí a criança fica meio assim, não gosto de bolo de cenoura. Aí a mãe vai e passa um chocolate por cima do bolo de cenoura. Aí a criança come o bolo de cenoura. Então, a poesia é mais ou menos assim. Ela está aí não só para coisas lindas, maravilhosas, mas ela tem o dom de transformar talvez alguma coisa triste, alguma coisa, né, ruim, em algo mais leve, um pouco mais leve, não perde a sua essência, não perde o seu valor. Mas a poesia, ela existe não só para falar a realidade de coisas duras, mas coisas bonitas também, por que não? Ela não é obrigada a ser só coisas difíceis da vida. Porém, ela também é uma forma da pessoa soltar a imaginação. Quando a pessoa cria uma poesia, ela tira de dentro de si algo que talvez esteja guardado lá no cantinho, bem escondidinho, e ali dentro pode ter um talento, né, dentro daquela pessoa, e ela consegue expressar os seus sentimentos ou o seu ponto de vista através da poesia. Lembrando que a poesia, ela pode ser na sua forma bruta, que é a poesia, assim como ela também pode vir a se transformar numa música, numa bela música famosa, né? A poesia também, ela ela sai daquele texto tradicional, né? Aquele texto cheio de parágrafos, ponto, parágrafo, próximo parágrafo, porque a poesia, ela é livre, vamos dizer assim. Então ela pode começar até mesmo com letras minúsculas. Nós aconselhamos que não comece o parágrafo ou depois de um ponto, porque aí às vezes a pessoa pode não dar conta de suportar os aborrecimentos, né? Mas em alguns casos foge dessa regra. Eu não digo que vocês façam isso, mas em alguns casos nós vimos em alguns livros isso acontecendo, né? Porque a poesia, ela de certa forma, ela quer dizer assim, eu não tenho limite, ou eu não tenho regras, né? Por isso que às vezes acontece isso. Também ela aflora demais uma coisa, dependendo do contexto, dependendo do que se quer dizer,
E por isso que algumas poesias conseguem se sobressair. Se você for pegar o poema que fala sobre amor, você vai encontrar em muitos, porém não serão todos que serão bons. Não é porque fala de amor que a poesia é boa. Se você for falar sobre a infância, tem poesias, um número imenso de poesias que falam sobre a infância. Alguns que a infância foi boa, alguns que a infância foi ruim, mas talvez não são todos que são tão bons. Por quê? Porque não é chegar lá e falar qualquer coisa, expor qualquer coisa. Tudo dentro de uma poesia tem que ter lógica, tem que ter sentido, tem que ter uma profundidade. E a profundidade não quer dizer muitas palavras, muitos parágrafos ou palavras difíceis. Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer assim, uma expressão, algo que sai de lá de dentro da pessoa, porque a poesia, ela é para agradar, porque normalmente a poesia é uma coisa agradável. Principalmente as mulheres acham a poesia muito agradável e ela é para amenizar alguma coisa, mas ela tem que ter lógica, ela tem que ter sentido, ela tem que ter essência, tá? Então, por isso que não são todas as poesias que são famosas. Tipo, vocês vão participar de um concurso de poesia. Seja ele mesmo só para efeito de classificação, mesmo que não vai ter retorno financeiro. Não é porque vocês escreveram uma poesia que ela é bonita, que fala sobre infância, ou fala sobre amor, ou fala sobre o fim da guerra, que ela será classificada. Porque a poesia ela tem que ter profundidade, ela tem que servir para reflexão, tá certo? Qualquer um pode ser um poeta, uma poetisa, qualquer um pode escrever? Sim, escrever pode. Agora, se vai ser alguém que vai se destacar, isso aí já vai ser outra coisa, né? Então, assim como vocês escrevem, eu sei que nós temos muitos alunos aí que escrevem textos, né? Que gostam de se manifestar através da escrita. Explorem também o lado da poesia de vocês. Vocês poderão de repente ir, serem reconhecidos como bons escritores, né? Bons poetas, ressaltando que a pessoa ela pode ter vários tipos de formação. Você pode ser de repente um médico e também ser um poeta ou ser um escritor. Você pode ser um advogado e também ser um escritor, né? Ser uma poeta, ser uma poetisa, ser um cronista, tudo bem? Não pensem que vocês são limitados a uma única coisa. Vocês têm muito potencial, vocês têm uma riqueza muito grande dentro de cada um de vocês e explorem tudo o que existe dentro de vocês. Só reforçando, poesia, escrever poesia não é escrever qualquer coisa. Dentro de cada um de vocês existe uma riqueza. E uma das formas de vocês descobrirem essa riqueza é lendo outros poemas, né? Aí vocês vão começar talvez a perceber coisas que outras pessoas não percebem. Por que que não é qualquer pessoa que dá conta de interpretar um poema ou uma poesia? Não é? A pessoa às vezes tem dificuldade e fala, não, eu li, mas não entendi. Então, a pessoa tem que perceber certas coisas que vocês vão aprender na parte da gramática, porque a poesia ela também tem muitas figuras de linguagem. A parte das figuras de linguagem é uma das partes assim, maravilhosas que eu gosto de estudar. Porque normalmente a pessoa que faz, né, que escreve ou que lê, que gosta da poesia é aquela pessoa assim que ela consegue detectar a ironia, ela consegue detectar o eufemismo, ela consegue detectar uma imensidade de coisas que tem nas figuras de linguagem. Então, vamos ler mais, né? Vamos ler livros, textos, mas vamos também ler poesia, tá? Porque poesia também é uma riqueza muito grande. Muitos
poetas que existem aí, talvez quando começaram eles não eram considerados bons, eles foram melhorando com o passar do tempo. E aí esse nosso conteúdo, vocês já sabem que nós vamos estudar não apenas o poema, né, a poesia escrita, mas nós vamos estudar outros tipos, né, haikai, né, coisa e tal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vamos lá para nossa aula.